Olá, caros alunos! Eu preparei algumas pequenas aulas sobre conteúdos que são importantes e que vocês já deveriam ter aprendido agora no primeiro bimestre. Tentem divulgar isso em grupos de WhatsApp e tudo mais para o máximo de colegas conseguir assistir. Beleza? Então vamos lá. Aula 1 é uma aula que eu estou fazendo para o pessoal do primeiro ano, mas eu quero que o pessoal do segundo e terceiro assista também para vocês irem revisando. Beleza? Então, aula 1, fotossíntese. E por que eu escolhi essa aula? Bem, eu estou me baseando nisso daqui. Na matriz de avaliação processual do Estado de São Paulo. Então, ela tem lá quais são os temas que eu tenho que tratar com vocês e quais são as competências e habilidades que nós temos que trabalhar. E eu selecionei 3 para nós trabalharmos nessa aula aqui. Primeira é reconhecer o processo de fotossíntese em vários contextos. Então, a fotossíntese, o que é? Vocês já devem ter escutado que a fotossíntese é um processo onde a planta pega energia luminosa e produz seu alimento. Tanto que isso aí transforma ela num ser autotrófico. O que é um ser autotrófico? É um ser capaz de produzir seu próprio alimento. Ela não precisa comer ninguém, você não vê planta comendo ninguém. Mas quais são os vários contextos? Bem, através da fotossíntese, nós conseguimos energia, porque se você come uma planta, você consegue energia. Ou se você come, por exemplo, um frango, uma carne, um peixe. Se eles comeram algum ser, que era um ser que fez fotossíntese, eles pegaram essa energia, então você consegue utilizar essa energia. Então ele é importante indiretamente para a sua alimentação. Ele também vai te fornecer oxigênio e tirar gás carbônico do ar. Isso, é claro, é um pouco de spoiler, já vamos ver isso mais adiante, mas eu quero que você veja quantos contextos a fotossíntese está envolvida. Segunda habilidade, identificar e explicar as condições e as substâncias necessárias para fazer a fotossíntese. Bem, quais condições? Eu acho que vocês têm que entender aí que é a luz solar. Se não tiver luz, ela não funciona. E quais são as substâncias? Bruno separou aí umas fotinhos para ajudar. Associar a produção de matéria orgânica pelos seres clorofilados à transformação de energia luminosa em energia química. Espera aí, professor. Essa frase aí ficou um pouco confusa. Espera que eu te ajudo. Matéria orgânica. Matéria que vem de seres vivos. Como você come uma planta, ou você come um animal, alguma coisinha assim que foi viva, você está comendo matéria orgânica. Então é comida. Ficou mais fácil? Então, associar a produção de comida pelos seres clorofilados. Ser clorofilado? O que é isso, professor? São seres que têm clorofila. E, por causa de ter clorofila, eles são verdes e conseguem fazer fotossíntese. Que seres são esses? As plantas. Então, é isso. Então, associar a produção de comida às plantas e ver que elas transformam energia luminosa em energia química. Como eu falei, entendam assim, a planta não é uma bateria. Ela não é uma pilha. Ela não está pegando energia luminosa, guardando nela para você comer. O que ela está fazendo é diferente. Ela está usando energia luminosa para transformar coisas que ela tem no corpo dela, ou que ela pegou, em uma outra substância, e essa substância vai te ajudar. Que substância é essa? Um açúcar. Mas, professor, açúcar é uma substância química que produz energia? Você tem dúvida? Pega uma criança, entrega um montão de doce para ela comer e dá um tempinho. Você vai ver como o açúcar tem energia. Vamos ver a fotinha? Agora as coisas vão ficar mais fáceis. Olha aqui essas ilustrações que eu trouxe para vocês. A primeira nós temos o quê? Uma plantinha, olha aqui, um girassol. Olha as setas que estão indo em direção a ela. É a seta da luz, a seta do gás carbônico e a seta da água. Quais setas estão saindo da planta? O oxigênio.
Mas, professor, tem mais uma seta ali. Eu falei, não é seta, é mais uma coisinha ali, que é o carboidrato. Então, vamos entender essa figura, né? Vamos trabalhar essa habilidade de ver imagens e interpretar. Você está interpretando o quê? Que durante a fotossíntese, a luz entra, a água entra e o gás carbônico entram na planta e está saindo o quê? Oxigênio. E o carboidrato, como é que entra nessa história? Ele fica na planta. Você está produzindo o carboidrato. O carboidrato é o quê? Açúcar. Qual que é o açúcar em questão? A glicose. Então, vamos entender melhor isso? A luz está batendo na planta, fornecendo energia luminosa. Ela está usando gás carbônico e água para produzir oxigênio que sai dela e o carboidrato, que é um açúcar, que é a glicose, que vai ficar nela. E se você for lá comer essa planta, você vai estar absorvendo, você vai estar ingerindo esse açúcar que vai te dar energia. Está ficando mais fácil, né? Vamos olhar agora essa equação química da fotossíntese. Olha que legal aqui. A química se juntando com a biologia. Então, nós temos o que aí? 6CO2, né? Mais 6H2O. No começo do ano eu expliquei para vocês qual que é a diferença de de átomo e molécula. Átomo é quando é um. Quando eu tenho um ou mais, 2, 3, 4, eu tenho moléculas. Então, um O é só um átomo de oxigênio. Um O2, né, vem depois o número. O2 são dois átomos de oxigênio, então eu tenho uma molécula de oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, 6CO2. Então eu tenho 6 moléculas de CO2. E as moléculas de CO2, quantos átomos cada uma tem? Bem, C, eu tenho quantos? Tem algum número depois? Então eu só tenho um. E o O, eu tenho quantos? Qual o número depois? O 2. Então, quantos átomos? Vou te dar um tempinho para você pensar. Quantos átomos eu tenho numa molécula de CO2? Se você pensou 3, você acertou. Eu tenho um carbono e 2 oxigênio. Mas são 6 moléculas de CO2. Então, eu tenho 6 vezes 3, 18 átomos aí. Mas deixa isso de lado. Eu tenho 6H2O, não é isso? E aí eu tenho uma seta. Repara aqui que eu tenho uma seta com uma luzinha em cima. É a luz solar. Aqui está rolando a minha transformação com a ajuda da luz solar. Ela está pegando gás carbônico, que é o CO2. Você já sabia que CO2 é gás carbônico. Mais o H2O, que é a água. E na presença de luz, você está fazendo C6H12O6. Essa molécula grandona é a nossa glicose, é o nosso açúcar, e O2. Então, vamos ler isso de forma mais fácil. Então, vou até trocar a cor aqui. Ó. Eu pego 6 moléculas de gás carbônico com 6 moléculas de H2O e na presença de luz, eu produzo uma molécula de glicose, que é um açúcar, e 6 moléculas de oxigênio. Facinho, né? E aqui eu quero que vocês vejam como a planta é incrível. Se eu pedisse para você pegar uma garrafa de água, assoprar nela, porque quando você respira, você puxa oxigênio. Quando você assopra, você joga gás carbônico. Misturasse tudo isso na frente do sol, você ia conseguir fazer açúcar? A planta consegue. Então, imagina só essa cena. Amor, Joyce, dá uma ajudinha aí. Eu quero uma garrafa d'água. Aí, essa é a minha mão. Então, imagina você pegar a garrafa d'água. Peguei gás carbônico aqui dentro. Chacoalha, toma luz. Não vai virar água doce. Então, você vê como a planta é incrível. Tudo bem? Só para resumir o processo, então, eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês. O ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin não precisa entender muita coisa aqui não, tá? É um ciclo básico. E eu não sei se vocês lembram, quando eu falei em sala de aula, que a planta
A mitocôndria, ela pegava o ADP e produzia ATP. E o ATP é uma fonte de energia. Então, como é que funcionava a história? A mitocôndria pegava uma adenosina, meu punho é adenosina, com 2 fosfatos, ADP, D de 2, e ela conseguia colocar um terceiro fosfato, fazendo um processo chamado respiração celular. E agora, esse fosfato, esses 3 fosfatos ligados à adenosina, podia ser usado para gastar energia. Aqui na planta, você tem o cloroplasto fazendo isso. Ele pega, olha aqui, olha só que legal, o ADP junta com o fosfato, tá vendo? Que aqui nós estamos vendo ó, o cloroplasto, tá? Ele é uma organela que você encontra nas plantas, que produz clorofila, que deixa a planta de cor verde e permite fazer a fotossíntese. Então ele pega o ADP mais o fosfato, passa por essa estrutura chamada grano, que nós vamos já mais ou menos entender o que é isso, e aí ele produz o ATP, que é uma energia. E esse é o ciclo de Calvin. Tudo bem até aqui? Tá, é só o básico. O que é esse grano, professor? Grano é só uma parte de uma estrutura chamada cloroplasto. Lembra que nós tivemos uma aula sobre células, tinha a célula animal e vegetal, e a célula vegetal eu pedi para vocês repararem que elas tinham vacúolos grandes, cloroplastos e parede celular. O cloroplasto é o responsável pela fotossíntese, porque ele produz a clorofila, e essa clorofila permite fazer isso. Beleza? Então, para finalizar, vamos às nossas considerações finais, um resumo. Nós vimos hoje que a planta ela é importante, sai bichinho, ela é importante porque ela permite a captação de gás carbônico do ar e produção de oxigênio e açúcar. Então veja só como isso é importante o processo de fotossíntese. Você está tirando gás carbônico que em excesso é tóxico para a gente e nos dando oxigênio que nós usamos para respirar. Então isso é muito importante. Ela reduz a poluição e ela te deixa um ar mais limpo para respirar. Se você, por exemplo, tiver com muito calor, vamos supor, imagina essa cena, você está lá na Paulista, domingão, está batendo um sol, está muito calor. Aí você está lá no MASP, em frente ao MASP tem o Parque do Trianon, entra nele, parece que você entrou em outro mundo. É mais fresquinho, é mais gostoso, o ar é mais puro. É porque a planta, além de tirar gás carbônico e dar oxigênio, ela também absorve raios solares e diminui a temperatura do local. Então a planta também ajuda nisso. Ok? Ela também vai produzir energia, que é o açúcar, e que isso vai ser importante para a matéria que nós vamos ver na aula 2, que é assim possível vou colocar aqui para vocês, que é cadeia e teia alimentar. Então nós vimos hoje que palavras importantes. Fotossíntese, que é um processo que as plantas pegam luz solar para produzir energia. Usamos a expressão processo autotrófico. O que é um processo autotrófico? É você ser capaz de produzir seu próprio alimento. A planta é. Ela apenas com luz, gás carbônico e água, ela faz açúcar. Você não é assim. Nós revimos o que é ATP, que é trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. Nós vimos o que é um cloroplasto, que é uma organela que a célula vegetal usa para fazer fotossíntese. Nós vimos que esse cloroplasto produz clorofila, que deixa ela verde. E nós vimos um pouquinho o que é o grano, né, que estava lá na foto. Beleza? Então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou ainda acertando, eu estou aprendendo a fazer essas aulas. Então a primeira provavelmente vai ser muito mais tosca. E conforme eu vou criando o formato, vai melhorando. Mas eu espero que vocês gostem. Tá bom? É isso. E até a próxima.